A história da humanidade é uma narrativa, assim, gigantesca, cheia de eventos, de personagens, de reviravoltas. É tanta coisa que às vezes parece até impossível saber por onde começar, né? Então, a grande pergunta é essa. Como é que a gente consegue organizar essa linha do tempo imensa sem ficar totalmente perdido? Existe algum método por trás disso tudo? A resposta é sim, e olha, é bem mais simples do que parece. Para dar o sentido a esse aparente caos do passado, os historiadores contam com uma espécie de kit de ferramentas. É super prático e eficaz. Vamos dar uma olhada nesse kit juntos e entender como ele funciona. Ok, a primeira e talvez a mais importante ferramenta é essa aqui. A divisão da história em grandes períodos. É quase como se a gente estivesse falando dos capítulos de um livro enorme. Como dá para ver aqui, a linha do tempo costuma ser dividida em 5 eras principais. A gente começa lá na pré-história, passa pela Idade Antiga e pela Idade Média, avança para a Moderna e finalmente chega na Contemporânea. Essa estrutura é basicamente o nosso esqueleto para organizar e entender o passado. Agora, o que é bem interessante são os eventos que marcam a fronteira entre uma era e outra. Por exemplo, a invenção da escrita lá por 4000 a.C. é o que encerra a pré-história. Depois, a queda do Império Romano do Ocidente em 476 dá início à Idade Média. Aí vem a queda do Império Bizantino em 1453, que nos joga na Idade Moderna. E, por fim, a Revolução Francesa em 1789, que é o pontapé inicial da Idade Contemporânea, a nossa era. Certo. Esse sistema de eras dá uma visão panorâmica fantástica, o quadro geral, como se diz. Mas e para focar nos detalhes? Como é que a gente localiza eventos específicos dentro desses períodos que duraram séculos, às vezes milênios? É aí que entra a nossa segunda ferramenta, o século. Com ele, a gente consegue dar um zoom na linha do tempo para uma análise bem mais precisa. A definição é super direta, né? Um século é um período de 100 anos. É a unidade de medida que os historiadores usam o tempo todo para situar os acontecimentos. Então vamos fazer um teste rápido. A Revolução Francesa, como a gente viu, aconteceu em 1789. Em que século foi isso? Parece fácil, mas é um ponto que, olha, costuma gerar bastante confusão. Mas tem um truque muito simples para nunca mais errar. Primeiro, a gente pega os 2 primeiros números do ano. No caso de 1789, é o 17. Depois, é só somar 1. 17 mais 1 é igual a 18. E pronto, estamos falando do século XVIII. E o legal é que essa regra vale para qualquer data. Olha só, o ano 476, da queda de Roma. Como tem 3 dígitos, a gente pega só o primeiro, o 4. 4 mais 1, 5, século V. E um ano lá no futuro, 2026. Pega o 20, soma 1 e temos o século XXI. A regra não falha. Muito bem, já sabemos como dividir a história e como calcular os séculos. Agora só falta uma pecinha nesse quebra-cabeça. O código secreto que os historiadores usam para escrever esses séculos. E o código são os algarismos romanos. É uma convenção, um padrão. Séculos são sempre escritos assim. Aqui na tela tem uma colinha com a conversão dos números mais comuns, de 1 a 20. Pode parecer complicado, mas no fundo tudo se baseia em poucas letras. O I, o V e o X. Beleza. Com tudo isso em mente, vamos voltar para a nossa pergunta e juntar todas as peças. O ano de 1789 está no século... Exatamente, século XVIII. A gente calculou o número 18 com a regrinha de somar 1 e depois escreveu ele em algarismos romanos. Simples assim, né? Então, para resumir o que a gente viu, agora temos o kit de ferramentas básico para navegar na história. A organização nas 5 eras, os grandes eventos que as dividem, o cálculo dos séculos e, claro, a escrita com algarismos romanos. Com isso, a linha do tempo já fica bem mais clara. Essas divisões são, sem dúvida, muito úteis. Mas a pergunta final que fica no ar é, ao criar esses grandes capítulos, que são focados em impérios, em revoluções, que histórias a gente corre o risco de deixar de fora? As histórias do dia a dia, de outras partes do mundo. É uma reflexão e tanto, né? Super importante para quem quer continuar explorando o passado.